Todos nós sabemos que nosso ministro tem uma agenda muito corrida. Entretanto, eu quero dizer o seguinte: o Comitê do São Francisco instituiu a medalha Velho Chico para homenagear a todas aquelas pessoas que têm compromisso com a gestão sustentável dos recursos hídricos no Brasil e especialmente com a gestão dos recursos hídricos na bacia do Rio São Francisco. E quero dizer a todos que aqui estão pessoas, que de fato têm este compromisso, as quais nós já pensávamos há muito tempo homenagear em função desse comportamento. Então, a primeira delas, o nosso ministro Sarney Filho, que está deixando agora o ministério. Esperamos que tenha sucesso, que possa continuar esta luta comum, em outros planos de atividade no Congresso Nacional. E nós, antes da saída dele, queríamos demonstrar o nosso apreço, porque o ministro tem sido muito leal e decente com o Comitê do São Francisco e, mais importante do que tudo, tem sido leal, decente e compreensivo com a causa dos comitês de bacias, que são a base do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, os quais ainda não foram compreendidos na dimensão do seu papel. Porque eu tenho dito sempre, ministro, que nem no Brasil, nem em lugar nenhum do planeta Terra, o poder público sozinho, isolado, vai resolver qualquer dos grandes problemas da humanidade. É preciso que o poder público compreenda que dar as mãos aos agentes da economia e à sociedade civil é fundamental para resolver esses problemas, sobretudo no que diz respeito à crise da água. Porque sem trazer os usuários para criar um novo momento de diálogo, de construção de consensos e a sociedade civil juntos, se não fizermos isso, não vamos cumprir com essa grande tarefa, que é tirar a Lei 9433, de fato, definitivamente da gaveta e universalizar a implantação dos instrumentos de gestão da água em todo o Brasil, em todo o território nacional. Porque sem planos de bacias, sem cobrança pelo uso da água, sem enquadramento dos rios, sem fortalecimento dos comitês, sem usar a ciência para conhecer os aquíferos e fazer sistemas de outorga confiáveis, nós, de fato, não vamos ganhar essa grande batalha do século XXI. Portanto, ministro, o senhor é um dos ministros que, assim que assumiu, começou, de fato, a trazer a agenda da água para o primeiro plano, no mesmo nível da agenda do meio ambiente. Isso é fundamental. Queremos homenageá-lo por isso, queremos homenageá-lo por muitas outras coisas, mas eu vou escolher só uma porque o tempo urge. O senhor também vai levar o mérito de ter sido, sobre a sua administração, a criação do Comitê do Rio Parnaíba, que depois da bacia do São Francisco é a maior bacia do Nordeste brasileiro. Isto é uma grande vitória. Foram quase 20 anos de luta e este Comitê Irmão do São Francisco será muito bem-vindo na construção desse futuro sustentável que nós queremos também construir. Do meu lado está o doutor Edson Duarte, que trabalha e é um dos principais responsáveis pelo êxito da equipe do ministro José Sarney, ex-deputado, um grande ativista do movimento ambientalista no Brasil e do movimento pelo uso sustentável da água, e a ele também queremos homenagear com a medalha Velho Chico, porque também tem sido um amigo decente e leal da causa do uso sustentável da água. E essas pessoas precisam ser reconhecidas por esse esforço, num país em que o parlamento ainda compreende muito pouco
da transcendência que a água e que o meio ambiente tem como política pública que deve estar no primeiro plano das preocupações desse país, que precisa ter uma visão mais estratégica do que são os seus recursos naturais e do que é o futuro de um país sustentável. Portanto, é o nosso segundo homenageado. O nosso terceiro homenageado não pôde estar aqui, que é o Dr. Jair Thanos, secretário nacional de Recursos Hídricos, uma pessoa afável, né, com grande capacidade de juntar as boas causas, que atendeu ao Comitê do São Francisco da maneira mais cortês possível e que tem feito um papel importante no fortalecimento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ele não pôde vir por uma questão de saúde e trouxe o nosso Renato Saraiva, que é grande parceiro nosso da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e que muito bem vai representá-lo nessa oportunidade. Mas antes de entregar a medalha, quero passar a palavra ao nosso ministro. Seja muito bem-vindo a esse estande. Este Comitê do São Francisco tem acompanhado as suas atividades e sinta-se desde já homenageado pela qualidade do seu trabalho. Obrigado, presidente. Muito generosas as suas palavras. E eu quero dizer que é com uma alegria muito grande e uma dose de emoção que eu recebo essa homenagem da bacia do Rio São Francisco. Quando se recebe uma homenagem do Comitê de Bacia de um rio tão importante, talvez o mais importante do Brasil, sob todos os aspectos, pelos serviços que ele presta, que prestará, que prestou ao desenvolvimento do país, que prestou à integração nacional, a gente sabe que está recebendo uma homenagem não de uma pessoa, mas do conjunto da sociedade representada naquele comitê. Eu me lembro muito bem, a primeira vez que fui ministro, quando estávamos discutindo a legislação sobre águas, os comitês de bacia, eles eram e continuam sendo por mim entendidos como verdadeiros parlamentos da água, onde todos os cidadãos devem ter uma voz por representação para não só defender seus interesses específicos, mas, acima de tudo, os interesses da bacia. Hoje, a gente sabe a importância que a água tem. E nós estamos sofrendo as consequências, aqui no Brasil, de uma maneira muito forte, das mudanças climáticas. E aqui, a mudança climática, ela atingiu de uma maneira muito forte a questão hídrica. Nós tivemos, há 4 anos atrás, a crise hídrica do Sudeste. Nós estamos ainda no Nordeste, vivendo, estamos começando a sair, mas ninguém sabe se esse ano ainda vai se ter condições, da maior seca da história do Nordeste. Brasília, aqui onde nós estamos, capital da República, Cerrado, berço das águas do Brasil, nós estamos fazendo um racionamento. Esse ano é um ano meio atípico, nós temos Laninha, é um ano em que os cientistas dizem que vai chover bastante, mas isso é enganoso, porque as mudanças climáticas e os seus efeitos, elas já vieram, e agora nós temos que cuidar para que ela não se agrave e também nos adaptarmos a ela. Então, é muito importante para mim receber nesse fórum essa homenagem, porque esse fórum, quando eu assumi o ministério, praticamente ele estava sem o apoio do Ministério do Meio Ambiente e da União. E provavelmente ia ser um fracasso. Quando eu entendi a importância desse fórum, e por que o pessoal não estava ligando muito?
porque estavam dando a ideia de que aqui iria se discutir apenas a água como um comércio. E vocês sabem, minha posição, a posição que o Brasil assumiu através do Ministério, é uma posição muito clara. A água é um bem público, a água é um bem universal, e nós somos radicalmente contra a privatização da água. Então pensou-se que aqui ia ser um evento patrocinado por empresas para que seus interesses, os interesses das empresas, nada contra, mas se sobressaíssem em relação aos interesses do conjunto da sociedade brasileira. E nós demos a conotação ambiental a esse evento. Me disseram que é a primeira vez que um evento dessa natureza, do Fórum das Águas, que não é da ONU, que é um evento, até hoje eu não sei direito como é que é o patrocínio desse evento, mas aqui, sob a nossa responsabilidade, nós estamos abrindo uma agenda para o meio ambiente. Nós sabemos que hoje quem planta uma árvore está plantando um rio, está plantando água. Nós sabemos que qualidade da água é importante. É muito importante tratar do esgoto, tratar do lixo, mas também, se não tiver quantidade, não adianta tratar da qualidade. E é por isso que nós no Ministério, tão logo resolvemos fazer a conversão das dívidas, ontem muito bem explicado pela presidente do IBAMA, das dívidas, das multas do IBAMA, que só tínhamos recebido durante 10 anos 5%, e principalmente multa dos pequenos. Agora nós fizemos a conversão e já estamos com 300 milhões em caixa, e a primeira aplicação dessa conversão é na revitalização do São Francisco e na revitalização do Parnaíba. Não a revitalização de obras de engenharia, a revitalização da recarga do rio. Então, já foi lançado, já estamos esperando, e ainda nesse primeiro semestre começam as ações de revitalização do Rio São Francisco. Também não poderia deixar de aproveitar brevemente essa oportunidade para dizer que, como a gente entende que a água, ela depende hoje das florestas, nós temos uma notícia boa para dar, que eu dei ontem no segmento de ministros, que eu estou coordenando ali no Centro de Convenções. São mais de 70 ministros de meio ambiente, ministros de água e energia, que estão aqui. Muito importante. E eu avisei eles, olha, quando eu cheguei no Ministério, o desmatamento estava há 3 anos consecutivos crescendo. O último deles, o último dado que nós tivemos, era um crescimento de 28%. E qualquer técnico que se falasse, e eu falei com vários, dizia, olha, a Amazônia está perdida, não tem mais jeito. O que contém o desmatamento na Amazônia é o comando e controle, é o poder de polícia. E os nossos órgãos de fiscalização estavam defasados, e a crise econômica, financeira e política que se abateu fez com que lá na ponta as pessoas pensassem que o Estado não estava mais cumprindo com suas obrigações. Chegamos no Ministério, conseguimos recompor o dinheiro do orçamento do ICMBio, do IBAMA, e conseguimos suplementarmente mais dinheiro pela primeira vez do Fundo da Amazônia. Dobramos o orçamento para fiscalização. Visitei todos os estados da Amazônia com todo o Ministério, para conversar com o governador, para conversar com os deputados estaduais, para conversar com a sociedade civil organizada, com as ONGs, para conversar com vereadores, prefeitos de interior, para conversar, enfim, com a sociedade. E pude sentir que realmente houve uma mudança nesses últimos anos. Já há uma consciência maior da necessidade de se manter a Amazônia prestando esses serviços no mundo
tão difícil que é esse mundo com quase 8 bilhões de habitantes, em que aquilo que se retira da natureza, a natureza já não consegue repor. Mas bem, depois de todo esse trabalho, com a fiscalização presente, houve reações, tocaram fogo em sede de IBAMA, tocaram fogo em carros de ICMBio, de IBAMA, tocaram fogo, fizeram uma reação, tentaram fazer uma reação política, mas nós mantivemos firme o comando e controle. Ano passado, que é medido de agosto a julho, portanto, no primeiro ano da minha gestão, nós diminuímos a curva que estava assim, baixou 16%, e agora eu anunciei ontem, no segmento, e estou dizendo aqui para vocês, pela terceira vez, são a terceira vez que eu anuncio isso publicamente. Ontem foi a primeira, na abertura do segmento ministerial, depois junto com os juízes e procuradores, e agora aqui com vocês. Os dados que nós temos, porque hoje o INPE manda dados mensais para o IBAMA sobre o mês, o que aconteceu no mês, nos 6 meses já medidos, está 20% menor do que os 16% que já estavam menor. Então, nós temos uma grande notícia. Por quê? Porque a Amazônia, ela não é só um estoque de gases do efeito estufa gigantesco. Não é só uma incomensurável possibilidade de cura através do conhecimento da sua biodiversidade, que muitas das vezes a gente está destruindo sem nem conhecê-la. Mas a Amazônia também é uma bomba que distribui água para o resto do continente. Ela mantém a umidade que vem do mar. Ela amplia essa umidade. Os ventos e as brisas que vêm, que passam, tocam nos Andes, não passam dos Andes, voltam e espalham essa umidade para o resto do continente. São os rios voadores. Quando você destrói a Amazônia, você está destruindo a chuva que cai em Santa Catarina, a chuva que cai no Paraná, e você também está contribuindo para que a crise hídrica se acentue. Portanto, é pertinente falarmos sobre a Amazônia, falarmos sobre nascentes, falarmos sobre matas ciliares e dizermos, já finalizando, agradecendo de todo o coração. Vai ficar realmente, no meu coração já está num lugar de destaque, mas vai ficar onde eu puder mostrar essa homenagem para mim tão cara. Eu que criei o comitê, quer dizer, assinei a criação do comitê, eu que fiz o primeiro grupo interministerial, antes de se falar em transposição para a revitalização do São Francisco, que infelizmente não andou, e agora também eu que chamei a atenção novamente para o São Francisco. Então, o São Francisco mora no meu coração realmente. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Então, ministro, nós vamos, só um minutinho, passar a palavra aqui para o nosso grande Edson Duarte, para ele também saudar todos aqui. A nossa homenagem é para você também, brevemente. Obrigado, eu também me sinto muito honrado com essa homenagem aqui nessa tarde, durante esse 8º Fórum Mundial das Águas. Duplamente feliz, primeiro por se tratar de uma homenagem que vem de um comitê de bacia. Eu tenho dito e repetido que o comitê é a mais forte expressão da participação popular da sociedade no instrumento de governança, no modelo moderno, atual, necessário para toda e qualquer gestão democrática de qualquer nação. E aí, parabéns, ministro, pela criação, pelo pontapé inicial daquilo que é hoje a gestão democrática dos comitês das bacias hidrográficas dos rios no Brasil, e duplamente porque vem do São Francisco, do Velho Chico, de onde eu venho, de onde eu nasci, lá das barrancas do São Francisco, lá da cidade de Juazeiro, na Bahia. Então, me sinto muito feliz em estar aqui recebendo essa homenagem. E queria, Anivaldo, ao falar da homenagem, falar de uma palavra que eu acho que expressa muito do sentimento quando a gente fala do Rio São Francisco, que é paixão, é amor, é doação. E aí eu lembro do próprio São Francisco, da sua doação, da sua história de doação pessoal, da sua paixão aos mais simples, aos mais pobres, a quem mais precisa. E o Rio São Francisco,
batizado de Rio São Francisco, em homenagem ao santo, o rio que nasce no coração do Brasil, na Serra da Canastra. Poderia ter feito a opção correr para o sul, rico, desenvolvido, ou então na direção do Pantanal, das águas, ou então encurtar o caminho na direção do seu destino, que é o mar, e ir lá para o litoral, na direção do Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas não. Seguindo a mesma tradição e história do santo, dá meia volta e faz o percurso mais longo que ele poderia percorrer em direção ao mar, passando pela região mais pobre e carente do Brasil, mais necessitada de água, que é de onde eu venho, levando desenvolvimento e possibilidade de vida. E quando eu falo de doação e paixão, quantas pessoas não têm se doado e que poderiam estar aqui recebendo essa homenagem pela sua dedicação ao rio? Uma dessas pessoas eu queria homenagear, que é o Anivaldo. E em nome dele, eu quero entregar a ele simbolicamente a medalha que ele vai me entregar. Eu gostaria de deixar com ele, sabe por quê? Porque em nome dele, eu queria parabenizar todos os membros do Comitê de Bacia. É uma doação que essas pessoas têm feito, voluntariamente, usando da toda a formação, da sua capacidade, daquilo que tem feito nas suas profissões, esse como jornalista, a história de vida no Brasil e no mundo, dedicado como uma paixão, uma doação, como a própria história do santo que se dedicou e do próprio rio. E aí, Anivaldo, te homenageando a todos que se dedicam ao comitê como uma dedicação dos brasileiros que querem ajudar esse país a ser uma grande nação. E eu queria aqui, além dessa homenagem ao ministro Sarney Filho pelo seu trabalho, pelo seu pioneirismo, pelo Anivaldo, em nome de todos aqueles que se dedicam ao Rio São Francisco, eu queria também fazer uma dedicação pedindo licença a cada um de vocês que estão aqui, que eu sei que cada um tem uma história pessoal de amor, próximo ou de longe, mas pelo rio. Aqueles que se dedicam a esse rio. Eu queria homenagear a promotora Luciana Cury, que está aqui ali, discretamente. Um exemplo de paixão ao Rio São Francisco. O que ela faz da sua instituição, que é uma instituição parceira, que é uma das instituições fortes que orgulham o Brasil, o Ministério Público. E a Luciana Cury faz da sua profissão um exemplo de paixão a uma causa dos brasileiros, que é o Rio São Francisco. E por último, dedicar a tantos homens e mulheres que não estão mais aqui, mas que poderiam ser homenageados pelo que eles fizeram. Eu queria homenagear na figura do velho Theo, José Teodomiro de Araújo, que quem conheceu como eu conheci, seguiu os seus passos, peregrinando pelo rio, num dos maiores exemplos de paixão, conhecimento ao velho Chico. Portanto, meu querido presidente, muito obrigado, me sinto honrado. Eu vou encerrar porque aqui é apenas uma homenagem. O ministro disse tudo que precisava dizer daquilo que vem sendo feito. É um passo, mas muito mais precisa ser dado em defesa desse rio, por tudo que ele tem a contribuir com o Brasil. Muito obrigado. Bem, brevemente, quero informar que a doutora Luciana não vai receber a homenagem, porque ela já recebeu esta homenagem. Mas vamos entregar simbolicamente pela segunda vez. E rapidinho aqui, Renato, que representa o doutor Jair, que infelizmente, mas os dois até se confundem no trabalho, portanto, Renato, brevemente. Então, eu queria, em nome do secretário Jair Tanús, agradecer a homenagem. Desde que o ministro Sarney Filho assumiu o Ministério do Meio Ambiente, compreendeu a importância da retomada da revitalização, reestruturou o Departamento de Revitalização de Bacias e demos sequência à retomada da discussão da revitalização do rio no conjunto do governo. Então, dentro desse processo, nessa parceria que temos aqui a Larissa Rosa, que também representa o Ministério no Comitê do São Francisco, que eu queria também chamá-la aqui para Perfeitamente. para o palco, que é uma lutadora do Rio e representa o Ministério muito bem nesse trabalho. E assim,
trazendo a Larissa para o palco, dizer que nós estamos comprometidos, como sempre tivemos. A luta do São Francisco é a luta prioritária do Ministério do Meio Ambiente e a gente está junto para seguir esse trabalho com integração, a partir do plano da bacia, tendo o plano da bacia como referência, fortalecendo o comitê, como já o secretário Jair fez desde que assumiu, nos debates que tivemos, no fortalecimento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e agora no aumento da cobrança plus da água, fortalecendo a estrutura do comitê. Então, o secretário Jair está comprometido com esse processo e a nossa equipe está à disposição para o que deve aí pela frente. Um abraço. Ok, então vamos proceder agora à entrega das homenagens. Professora Silvia Friedman, por favor, né, é do nosso comitê, nossa coordenadora da Câmara Consultiva do Alto São Francisco. Eu vou... Segurar o microfone. Viva o pescoço do nosso ministro, pode segurar. Ah, isso aqui é um broche. Ok. Senhor ministro. Beleza. Bem lembrado, seu Domingos. Ah, você pensou? Parabéns. Obrigada, Sim. Chegue-se. Agora eu quero chamar Maciel Oliveira, que é vice-presidente do comitê, para prestar homenagem ao nosso ex-titular. Tá, né? Ótimo. Obrigada, Xará. Você falar no microfone. Não reclamando. Bem, agora queremos chamar o nosso Edinaldo Campos, que é o coordenador da Câmara Consultiva do Submédio, do Médio São Francisco, para fazer a homenagem ao doutor Jair na pessoa do nosso Renato Saraiva. Isso, bora, tirar a foto. Tem só mais um homenageado. E, finalmente, queremos chamar o nosso secretário do comitê, Lessandro Silva, mineiro de Lagoa da Prata, para fazer a homenagem ao nosso Avelar Damasceno, o grande herói da luta pela criação do Comitê Irmão do Parnaíba. Sinta-se também homenageado. Sexta-feira estamos lá, lançando a revitalização de Timon. Tá bom. Pois é, gente, queremos agradecer a todos essa manifestação de interesse, né, e queremos chamar as pessoas do comitê para a gente tirar uma grande foto, Edinaldo, Maciel, Dourado, não é? Silvia.